Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro, está em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Meus irmãos, o Evangelho de hoje apresenta as pessoas muito admiradas com o que Jesus falava na sinagoga, com a sabedoria das suas palavras, dos seus ensinamentos, da sua reflexão. Porém, entre essas pessoas estavam pessoas que o conheciam já, talvez porque eram seus vizinhos, ou eram parentes, amigos. E essas pessoas ficavam escandalizadas porque diziam: olha, esse daí não é o carpinteiro, que é filho de Maria, que a gente conhece os parentes dele. Como é que ele pode estar falando isso tudo? E essas pessoas, portanto, elas não tinham fé, ou seja, elas não conseguiam aderir àquilo que Jesus falava, não conseguiam ter uma plena confiança, uma plena adesão à pessoa de Jesus, porque já tinham uma ideia preconcebida sobre a identidade do Cristo e esperavam que aquilo que elas viam do Cristo se adequasse àquela ideia pré-formulada que elas tinham dele. Isso aqui parece uma coisa assim, bem simples, bem trivial. Mas a gente pode passar por isso em situações muito concretas da nossa vida espiritual. Quando nós colocamos Deus, de certo modo, dentro de uma caixinha, dentro da qual ele tem que se adequar. Deus só pode me pedir isso. Deus só pode esperar de mim essas coisas. Deus só pode agir dessa maneira. Deus não pode agir daquela outra. Deus não pode me falar nesse outro contexto. E aí a gente vai colocando uma série de regras e formatando Deus a essas regras que nós mesmos fabricamos muitas vezes. E aí Deus, como acontece no Evangelho de hoje, não consegue realizar muitos sinais, muitos milagres, por conta da falta de fé. Por conta da nossa falta de fé. A fé é uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. É de certo modo, derramar-se nele, livremente, alegremente, generosamente, para que ele vá nos formando, nos curando, nos santificando e fazendo de nós cada vez mais uma imagem viva e ressuscitada dele. Agora, uma pessoa que não tem fé, antes de vir Deus, a presença de Deus, vem a ideia que ela tem sobre o que é Deus, sobre o que é a vivência religiosa, sobre o que é espiritualidade, e ela está sempre querendo que Deus se adeque a essas ideias, a esses conceitos que ela tem na cabeça. Eu queria propor para a nossa oração hoje que a gente meditasse sobre isso. Será que nós estamos querendo que Deus se adeque às nossas estruturas? Que Deus se adeque aos pensamentos que são os nossos, aos preconceitos que nós formulamos de alguma forma? Ou será que nós realmente temos um espírito de liberdade, de abertura,
para nos entregar inteiramente a Deus e a sua vontade. E aí tem uma série de coisas que a gente pode cultivar todos os dias praticamente, que vão preparando o nosso ser exatamente para nós termos a abertura àquilo que Deus quer nos revelar, nos falar, etc. Por exemplo, se nós temos o hábito da vida de oração diária, uma boa vida sacramental, buscando a Eucaristia com frequência, buscando a confissão com frequência, se nós vamos cultivando, por exemplo, a oração do terço, se nós vamos cultivando pequenas mortificações no dia a dia, o jejum, o serviço desinteressado e generoso aos outros, tudo isso é uma forma de ir preparando o nosso ser, o nosso coração, para que quando Deus quiser nos revelar coisas novas ou realizar algo novo, nós estejamos realmente abertos àquilo que Ele quer revelar e fazer. Agora, uma vida que vai alimentando pecado por cima de pecado é uma vida que vai se fechando para a ação de Deus. Não é uma vida que, de uma hora para outra, deixa de acreditar em Deus, mas é uma vida que vai se fechando para Deus e vai querendo que Deus se molde à estrutura de pecado que a própria pessoa foi criando ao longo do tempo. Para que a gente seja inteiramente de Deus, nós precisamos ser inteiramente livres. Por isso, o exercício diário de nos apegarmos a essa necessidade que nós temos de nos voltar para o prazer, para o ter, para o poder, para o egoísmo. É preciso que todos os dias a gente, pela graça de Deus, faça o exercício de purificação em relação a essas coisas. Para que realmente, inteiramente entregues para Deus, inteiramente livres, Ele possa se revelar para nós. Ele possa fazer realmente milagres na nossa vida e, se for o caso, até através de nós. Por que Deus conseguia realizar tantos milagres por meio de tantos santos? Certamente é porque eram homens e mulheres completamente abertos e dóceis à ação de Deus. Antes de qualquer coisa, eles não queriam que Deus se moldasse à ideia que eles tinham de Deus, mas eles é que se moldavam a Deus. O próprio Padre Pio, quantas vezes ele até relutou em ter ou em exercitar aqueles carismas, aqueles dons extraordinários que ele tinha, mas como ele era inteiramente entregue a Deus, todo de Deus, prevalecia não o desejo pessoal, mas a vontade de Deus na vida dele. Vamos meditar hoje sobre isso. Será que nós estamos forçando a barra para que Deus se adeque aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos preconceitos, às nossas estruturas, ou nós estamos dando o passo, a iniciativa de sermos nós aqueles que têm que se moldar, de sermos nós aqueles que têm que se lançar inteiramente a Deus e permitir que Deus faça a coisa do jeito que Ele quer. Façamos hoje a nossa meditação, para que diante de Deus, diante de Cristo, sejamos inteiramente livres. E porque inteiramente livres, inteiramente entregues à vontade de Deus e àquilo que Ele quer realizar por meio de nós, sendo resposta para os outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.